Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Mas esta manhã abençoada, 5 de janeiro de 2014, nós é razão de estarmos felizes porque estamos vivos, Eu acho que isso nos faz pessoas felizes. Graças a Deus. Desde já damos boas-vindas a todos que puderam vir nesta manhã, estar aqui para o companheirismo em torno da palavra de Deus. Eu estava dizendo ontem em Ponta Porã que desde que nós nascemos, primeiro dia de vida, fomos alimentados com o leite materno de nossas mães. Depois começamos, com o passar do tempo, a comer uma comida mais sólida. E aí nós seguimos até hoje. A gente come para viver. Se você não comer, você morre. Então, natural. Então, você não pode dizer assim, estou cansado de comer, não vou comer mais. Você já pensou? Todo dia comer, vou comer mais, estou cansado. Vai morrer. Não é verdade? Assim é a vida espiritual. Nós temos que vir aos cultos. Nós temos que cultuar, nós temos que louvar. Isso é alimento para nossas almas. Se a pessoa negligenciar isso, ela morre. Ela vai morrer, ela não vai dar conta de viver. Então, não tente acostumar a ficar sem comer. Porque quando você tiver quase acostumando, você morre. É o caso do cavalo lá. O senhor quis acostumar o cavalo sem comer, Então, é uma vida. Ele tem que comer, comendo, cultuando. Até quando o Senhor vai vir, não sei, Mas nós vamos comendo, nós vamos cultuando e servindo ao Senhor. Graças a Deus, Pois bem, nós temos avisos. Deus permitindo, sexta-feira, eu estarei ali com o pastor Gessé, em Santo Anastácio, Então a gente vai vou ali para buscar o vinho da ceia. Tem um irmão que ele faz, então a gente buscamos janeiro passado, que deu praticamente para quase todo o ano, faltou ainda, vamos ter que comprar agora para a ceia passada, não foi necessário, mas para essa ceia nós vamos ter que comprar o vinho aqui, mas a gente vai para buscar esse vinho para o ano todo, Deus permitindo, Já conversei com o pastor Gessé, tem um irmão que faz, estão trazendo para o ano todo. E aí eles aproveitam, o senhor vai vir, já esteja conosco aqui, e o pastor Abi, então, como nós já vamos para Batayporã no domingo, então a gente vai estar com eles, na sexta-feira com o pastor Gessé, aí no sábado com o pastor Abi, em Álvaro Machado, e aí está aí da escola com o pastor Gessé, e à noite em Batayporã, para o culto de comunhão com os irmãos na cidade de Batayporã, já aqui na nossa região, Então, contamos com as orações da igreja. E dia 20, então, se Deus quiser, nós viajaremos para Betim, onde estarei junto com o pastor José Couto, companheirismo, pagando a visita que ele fez para nós aqui, ano passado. Então, estarei com ele. E uma semana ali com ele, Deus permitindo, A partir do dia 20 viajaremos, então, se Deus quiser. Pois bem, nós temos aqui 2 hinos nessa manhã. A irmã Nayara vai cantar um hino, e também a irmã Sandra vai cantar também um hino. E o irmão Sebastião, está aí, irmão Sebastião? Não pode ficar de fora, Cantou 2 hinos ontem em Ponta Porã, apesar que não tínhamos instrumento, E mesmo a gente, às vezes, incentivando, e os irmãos, para aprender, às vezes alguém tem interesse em aprender a tocar alguma coisa, para favorecer, mas até agora alguém não despertou isso ainda, Tem a irmã Helena que fazia um barulhinho no violão antes, quando era solteira, depois casou também. Desanimou. Mas a gente tem falado, procurar exercer isso aí, reativar isso aí de novo, para
A gente poder um violãozinho, que a gente seja um violãozinho, ou alguma coisa a gente conseguir para auxiliar na música, né? Mas foi muito bom mesmo, graças a Deus. E além disso, vamos ver se ele canta um hino para nós. Eles não vão poder ficar para a noite, eu acho que não, né? Não, né? Vai ter que viajar, porque amanhã eles vão até Toledo hoje, e amanhã eles viajam para Curitiba, cidade de origem deles, e terça-feira já tem que começar de novo, né? No batente. Então, mas ele está aí, eu gostaria que eles ficassem de pé, o irmão Sebastião e a família, né, que está com ele, esposa, filha, e neto e neta, né? Vamos dizer, Deus abençoe para eles, em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Deus abençoe, pode sentar. Ele congrega com o pastor Raimundo Maia, né? Deus abençoe. E tem também o meu irmão, né? O Milton, é o caçula da família, né? O mais arteiro, mas ele está ali atrás, está ali atrás. Vai assar uma costelinha para vocês, bem caprichada, que é o trabalho dele, é churrasqueiro, né? Então, quando vocês for lá em Curitiba, vocês vão, acho que diz ele que é a melhor churrascaria da cidade, né? Cada um puxa a sardinha para o seu prato, né? Fui em Sorriso, é uma briga do irmão Paulo Farias e os irmãos de Sinop, Sorriso, cada um dizendo que Sorriso não, Sorriso não tem igual Sorriso, né? Aí eu, não, Sinop, e aí fica aquela, né? Né, irmão Luiz? Os pais do irmão Luiz, eu encho muito a paciência do irmão do irmão Luiz, Zé Noia, né? Porque Ji-Paraná para ele é o céu, né? Se querer caçar uma briga, é falar contra Ji-Paraná para Zé Noia. Meu Deus, né? Aí eu fico enchendo a paciência dele. E um dia eu estava ali no Extra, acho que é no Extra, no shopping, e tinha um time jogando, um time não sei de onde, jogando com outro time lá de Ji-Paraná, e o time de Ji-Paraná estava perdendo de 5-0. Aí eu liguei para o irmão Luiz, falo para o Zé Noia aí, para ele ver esse placar aí, né? Só para encher a paciência dele. Ele deu risada. Mas é só brincadeira, né? Nós sabemos que cidade igual a nossa não tem, a nossa Jerusalém, né? Essa você pode falar que é igual ela não tem. Mas tá bom, então vamos chamar o irmão Sebastião aqui para abrir isso para nós, cantar um hino. Não sei qual hino que ele vai cantar, né? Porém, antes, eu acabei de apresentar, o Milton está ali atrás, a Mansara está aí, né? A Mansara está ali, fica de pé. Mansara é irmã da minha esposa, né? Então está ela, a família toda, né? Fica de pé, os que estão aqui dentro, está ali ela, essa é a Laís, e a Nayara, né? Ela diz que é a sobrinha mais bonita que eu tenho, ela fala, mas vai passar por um júri aí para ver se é mesmo, é isso que vão falar. O Abner, o pequeno Abner, Deus abençoe, pode assentar. O Abner quer ser pastor, ele quer ser pastor. Nós estávamos indo de Curitiba, lá com a chácara do meu sobrinho, e aí ele estava vindo junto. Aí nós paramos lá num posto para ir no banheiro, aí ele voltando, falou para mim assim, é nós que somos pastor? Deu muita risada dele, né? Deus abençoe, né? Deus abençoe o pequeno Abner. Ele gosta de pregar, ele faz seu culto sozinho, prega e corrige todo mundo, né? Não sei se está assim ainda, Tá. Mas canta também, faz um Pentecoste, é muito pentecostal, um menino muito pentecostal, né? Então vamos lá, irmão Sebastião. Tem um microfone aí? O senhor quer cantar aqui mesmo? Então pega um microfone para o irmão aí, né? Já estão atrasados, já está no jeitinho, ó. Vê lá, Bom dia, irmãos. Deus abençoe os irmãos. Tá mais som, irmão Isaac. Eu não ensaiei esse hino, mas creio que Deus vai abençoar e vai sair. No seu o seu ministério aqui foi
foi autenticado por Deus, foi as numerosas visões, sinais procedentes dos céus, todos os mistérios foram revelados, ouvimos dos lábios seus. Todos os mistérios foram revelados, ouvimos dos lábios seus. O homem vidente já foi, a sua mensagem ficou, e viveu em nós a semente, fez o que Deus lhe mandou, partiu para Cristo após a conclusão, e tudo ele restaurou. Partiu para Cristo após a conclusão, e tudo ele restaurou. A sua mensagem nos chama pra perto de Deus está, aquele que o trouxe o levou, é o mesmo que vai voltar. E agora o profeta nos braços de Cristo espera o rebanho chegar. E agora o profeta nos braços de Cristo espera o rebanho chegar. Amém. Graças a Deus, amém? Aleluia. Deus abençoe, irmão Sebastião. Ele é irmão do pastor João Maria, né? O João Maria nós conhecemos há muito tempo, que também é pregador e canta também, né? Então é a família assim de gente que canta, né? Graças a Deus. E então, a Manayara, vamos ver se puxou para o lado da mãe, né? Vamos lá, Manayara. Vamos ver. A irmã vai cantar o hino. Vamos. Pode vir aqui na frente. Graças a Deus, né? O louvor é uma coisa muito especial, né? E o louvor é eterno. Você sabe que o louvor, tudo termina, né? Chega a hora que as Bíblias serão fechadas, né? Diz o profeta, tudo. Não vão precisar mais de pregadores, nada. Mas o louvor continua no céu, né? E todos nós vamos cantar. E diz o Mombrana que misturaremos nossas canções com as dos anjos, os anjos com as nossas, né? E aí vamos toda a eternidade louvando. E o Mombrana chegou a dizer, quando você chegar no céu, e se você vir uma rodinha lá, aquele povo lá assim, cantando, se você pode chegar lá que eu estarei lá. Então já nos deu um sinal para nós, né? Chegou no céu, olhou, quem sabe à direita ou à esquerda ali, entrou nos portais, já viu alguém cantando, aquele movimento, de o Mombrana está lá. Pode ir lá. Eu estarei lá cantando também, porque ele gostou de cantar. O Mombrana gostou de cantar, né? Vamos então, Manayara, vamos louvar o Senhor. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu vou
as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme estou. Se o trovão e o mar erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia, graças a Deus, né? Louvado seja o Senhor. Deus abençoe o Tiago, onde está? O Tiago lá de Ariquemes. O Tiago, Deus abençoe. O pastor lá é o João Bosco, né? Graças a Deus. Deus abençoe, irmão. Eu estive uma vez lá com o pastor João Bosco, não sei se lembra a vez que eu estive lá, uma pastora Dir? Graças a Deus, Ariquemes. Deus abençoe, né? O irmão está sozinho? Então, fica de pé então. De pé mais uma vez, não sei se já ficaram ou não. Já? Vamos dizer Deus abençoe para eles, irmão. Deus abençoe vocês, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Prazer tê-lo aqui conosco nesta manhã, né? Vamos então chamar a irmã Sandra para cantar também o seu hino, né? Graças a Deus, a irmã Sandra é filha do irmão Sebastião, né? Aí tinha 2 Sebastião ontem lá, né? Aí quando eu falei irmão Sebastião, aí o outro tremendo, né? Falou, mas eu nunca cantei, cantar agora, né? Mas daí o irmão foi no Paraguai e já voltou com o nome mudado, né? Aí já não quer ser chamado de Sebastião, né? Não quer ser Sebastião, né? Mas tá bom, Deus abençoe. Vamos ouvir o hino, irmã Sandra, né? Pai, estou de novo aqui, teu perdão eu vim pedir, pois eu não posso viver sem tua graça no meu ser. Pai, eu vim me humilhar e o meu erro confessar. Vim falar contigo a sós, pois preciso ouvir tua voz. Pai, sei que te magoei, reconheço que errei, desprezei o teu amor, aliança eu quebrei. Pai, eu vim me humilhar e o meu erro confessar. Vim falar contigo a sós, pois preciso ouvir tua voz. Me dá mais uma chance, eu não sei viver sem ti. Me faz ser como antes, teu perdão eu vim pedir.
te entrego os pedaços deste vaso que caiu e se quebrou. Pai, por favor, quero ser um verdadeiro adorador. Pai, estou de novo aqui, teu perdão eu vim pedir, pois eu não posso viver sem tua graça no meu ser. Pai, eu vim me humilhar e o meu erro confessar. Vim falar contigo a sós, pois preciso ouvir tua voz. Pai, sei que te magoei, reconheço que errei, desprezei o teu amor, aliança eu quebrei. Pai, eu vim me humilhar e o meu erro confessar. Vim falar contigo a sós, pois preciso ouvir tua voz. Me dá mais uma chance, eu não sei viver sem ti. Me faz ser como antes, teu perdão eu vim pedir. Te entrego os pedaços deste vaso que caiu e se quebrou. Pai, por favor, quero ser um verdadeiro adorador. Pai, por favor, quero ser um verdadeiro adorador. Graças a Deus. Deus abençoe a irmã Sandra, né? Aleluia. Graças a Deus. Eu estou com a mensagem Perguntas-Resposta 13, que a irmã Brana respondeu algumas perguntas e depois trouxe um pequeno sermão no final, titulado Deus sendo mal entendido, né? Então, na pergunta de número 6, fizeram a pergunta para o profeta: irmão Brana, eu fui salvo, fui batizado no nome de Jesus Cristo, mas como posso me afastar de um espírito de teimosia, a qual parece que não consigo afastá-lo? Então era uma pessoa batizada em nome do Senhor Jesus Cristo, se considerava uma pessoa salva, porém ainda era teimosa, um espírito de teimosia sobre ela. Geralmente se teimava contra a própria doutrina, as coisas de Deus, né? Mas o irmão Brana, como sempre, aquela maneira que lhe era peculiar, ele responde assim: bem, meu irmão ou irmã, seja quem for. Agora, a maioria das vezes, quando você encontra pessoas que têm um espírito de teimosia, é geralmente um complexo que causa isto. Ou herda isso da mãe, pai, e não é só mãe e pai, tio, tia, e é onde a coisa vai abrangindo, né? Vai indo. Ou avô ou avó, que são os que estão mais, são, vamos dizer, os parentes mais próximos, né? Alguém assim. E se você traçar a sua vida de volta, você descobrirá. Agora, tenho tirado isso por experiência sobre o discernimento, porque tenho visto casos na plataforma, milhares daqueles que tinham aquele
espírito. E a primeira coisa que você sabe, eu seguiria o curso daquele espírito através do discernimento e descobriria que ali havia um avô. Lá atrás, um bisavô, um tataravô. Então o profeta ia seguindo esse curso desse espírito. E ele disse, então, descobre que ali houve um avô, ali houve uma avó, ali houve outra pessoa lá atrás, e você era daquilo por natureza. Você veja que Jesus, quando ele chegou para Nicodemos, ele diz, você precisa nascer de novo. Ele era Deus, ele conhecia todo o curso da vida de cada ser humano, e ele viu logo a necessidade de um nascimento de novo, nascer de novo. Porque o nascimento de novo, irmãos e irmãs, então ele rompe, ele quebra todo esse elo, quando nós nascemos de novo. Aí vai romper isso. Tem que romper isso, nascimento de novo, pôr a fim a isso. Aí ele diz, teimoso. Teimosia não é de Deus. Teimosia não é de Deus. Agora, a única maneira de se afastar daquilo é o que você tem que ter fé para vencer aquilo. Fé para vencer aquilo. Pois você é um cristão, você é um filho ou filha de Deus, seja quem for, você nunca será capaz de se firmar e repreender isto, e repreender isto, e repreender isto, como atormentar uma cascavel. Ela está ali, pronta para te picar. Se você apenas ignorá-la e se afastar dela, ela não pode ferir. Veio? Mas se a pessoa persistir ali, ele vai ser picado por aquilo. Então, quando você sentir que você tem um espírito de teimosia, corra para o altar, caia de joelho diante do Calvário. Ele disse, deixa a coisa no altar, creia em Deus que a coisa está morta e você nunca terá mais isto. E siga em frente, não preste nem mesmo mais atenção nisto, e a coisa se deixará. Resista ao diabo, e ele fugirá de você. E isto afasta-se rapidamente. Então este seria o meu conselho para vencer isso. Nós vencemos o diabo pela fé. É assim que vencemos todo o mal, pela fé. Amém? Graças a Deus, né? Pois bem, então são coisas que às vezes nós temos e nós exercitamos sem perceber. E a pessoa não admite que ela é teimosa. Ela acha, não, eu sou persistente. Não, porque eu sou um cristão, eu sou... E às vezes é uma teimosia. Tem nada a ver com espiritualidade, ou com cristianismo. E nós confundimos as coisas. Nós interpretamos mal as coisas. E por isso que nós temos que conhecer a Deus. Porque conhecendo a Deus, nós passamos a conhecer o diabo também. A pessoa só conhece o diabo a partir do momento que ele conhece Deus. Aí ele vai conhecer o Satanás. Ele vai saber diferenciar Deus do diabo. Porque em muitas horas, o diabo é muito parecido com Deus. Você diz, mas meu Deus, isso é um absurdo. Mas é. Por isso que o irmão Branco diz que a coisa que mais se aproxima do cristianismo é o espiritismo. Você imagina bem. O que mais se aproxima do cristianismo é o espiritismo.
Então você segue a palavra, você vai ver. Isso aí. Por isso que os espíritas dizem que Jesus era espiritista. Os astrólogos dizem que Jesus era astrólogo. E assim cada um deles. Por quê? Porque ele abrangiu todos os campos da vida, né? Então, irmão Branham, nas visões do profeta, que Deus tinha, dizia, irmão Branham, isso aí é do diabo. Isso aí é de Satanás. Era de Deus. Quando o irmão Branham chegou para aquela moça deitada naquela cama, morrendo, ela ia morrer. Seus fígados estavam comprometidos. E da onde ela morava até o recurso era 60 quilômetros, estrada de chão muito ruim, e ela não conseguiria chegar lá. Se ela ficasse, ela morreria. Se saísse para levar o recurso, ela morreria na estrada. Ela não aguentava. Levaram o profeta lá. O irmão chegou e começou a falar com ela para ver se ela tinha fé. Vamos ver se ela tem fé. Porque ele começava a conversar com a pessoa, ver qual o grau de fé que a pessoa tinha, se ela tinha fé para alcançar o que ela desejava. E logo o profeta descobriu que aquela moça, ela não tinha fé, ela tinha esperança. Que parece muito. São duas coisas quase igual, fé e esperança. Então tem gente que tem esperança e não tem fé. Mas a esperança, ela fica inquieta, ela fica nervosa, ela vai até a janela, ela entra num quarto, ela bate uma porta, a esperança. A fé se assenta, ela fica tranquila. É diferente. A fé não se move. Por isso que a fé é o firme fundamento, é a prova das coisas que não se vê, né? Algo assim, Hebreus 11, verso 1, né? É a fé. Então, aí o irmão Branham conversou com a menina. Diz, você tem fé? Tem. O irmão Branham viu que ela não tinha. Mas o próprio irmão Branham quis provar para ela, porque não adianta você falar que a pessoa não tem uma coisa, se você não tem como provar para ela que ela não tem aquilo. Porque ela colocou na cabeça que ela tem. Então a pessoa coloca na cabeça uma coisa, é difícil tirar aquilo dela. Muito difícil. A menos que você tenha a condição de provar para ela, de uma forma mesmo, vamos dizer assim, palpável, porque às vezes tem que provar para ela de uma forma física, de uma forma assim que ela entenda que ela não tem aquilo. Porque não adiantava o irmão Branham falar para ela que ela não tinha fé, ela ia bater o pé e dizer que tinha. Então o irmão Branham procurou provar para ela que ela não tinha fé. Aí o profeta tinha lá um bracelete pendurado no quarto. Como, por exemplo, está esse microfone aqui, então o irmão Branham disse para ela, então, tem fé, irmã? Tem. Ele disse, então faz o seguinte, eu quero ver você, daqui da cama, mexer com aquele bracelete, levar ele para lá, para cá, para frente e para trás. Faça isso para mim. Só que, olha, pela fé, faz isso para mim. Ela disse, irmão Branham, isso é espiritismo. Você viu que é bem parecido? Irmão Branham, eu sabia que você ia dizer isso. Porque é a forma que você é ensinado. Você foi ensinado assim. Mas isso não é espiritismo, isso aqui é fé, isso aqui é cristianismo, isso aqui é ensinamento do Senhor Jesus Cristo, em São Marcos capítulo 11. Ele diz que quem tiver fé, do tamanho do grão de mostarda, quer dizer, uma fé pura, ele move uma montanha. Agora, como mais fácil é mover uma montanha ou esse bracelete? Mexer com ele. Veja bem, então as pessoas confundem as coisas. Confundem muito, muito as coisas, mas a fé é isso. O profeta diz nessa mensagem, fé é substância, ele diz, eu tenho lá no meu escritório, num bolso lá do meu paletó, na minha pasta lá no escritório, eu deixei lá um canivete que eu tenho, ele está lá. E eu posso trazer aquele canivete lá do escritório aqui e colocar no meu bolso pela fé. Espiritismo isso aí, ó. Bom, então se o espiritismo pode fazer e nós não podemos, nós estamos para trás deles, ó. Foi aí que o irmão Branham tentou mostrar à igreja que a igreja tem que se conscientizar o que é fé. Então tudo nós vencemos, todo o mal pela fé. Glória a Deus por isso, né?
Então vença a teimosia. Às vezes tem que provar, porque a pessoa não vai admitir que ela é teimosa. Ela não vai admitir. A pessoa não admite e não quer admitir que ela é teimosa, que ela é isso. Aí você vai ter que provar para ela. E é muito difícil, tem coisa. Agora aqui mais na frente, uma outra pergunta fizer para o profeta. Então são coisas que nós herdamos. Então ninguém está livre disso, né? Isso aí. Baseado em Deuteronômio capítulo 23, então isso envolve, deve se conscientizar, né, a mocidade especial, né? Começar a vida e tudo, né? E a cada um, principalmente a parte mais jovem. Deuteronômio capítulo 23, versículo 2, não ensina que uma pessoa que está fora do matrimônio, não pode ser salva. E diz que Deus visitaria a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração. Explica o que isto significa. Aí o profeta disse: correto, adultério foi uma coisa tão horrível no tempo da Bíblia, tanto que se um homem tivesse um filho com uma mulher que não fosse sua esposa, aquele filho, ou filhos, dos filhos, por 4 gerações, 400 e tantos anos, não poderia entrar nem mesmo na congregação do Senhor. Era considerado tão imundo, lá no Velho Testamento. Isso é uma coisa literal mesmo. Não podia entrar na congregação do Senhor. Porque aí vem a parte. Porque o sangue dos bodes e carneiros e novilhos não era suficiente para tirar aquele pecado lá no Velho Testamento. Não era. Então isto era uma coisa que exalava um mau cheiro tão grande nas narinas de Deus, que esta pessoa, este filho, era marcado, esta filha, fosse quem fosse, não poderia entrar na congregação, participar de nada, nem entrar na igreja. Ele podia apenas separar, ou podia apenas cobrir o pecado. E ele não podia omitir o pecado, veio? Ele não podia omitir o pecado. Ele podia apenas cobrir o pecado. O adultério é uma coisa horrível. Uma mulher é uma joia preciosa que Deus a tem feito para ser mãe, ou uma mãe. A incumbiu com a maternidade. Pois se ela desse à luz um filho de outro homem que não fosse o seu marido, então haveria uma maldição sobre aquela criança e sobre os seus filhos, os filhos desses filhos, até 3 ou 4 gerações. Mesmo muitas vezes coisas como sífilis e cegueiras e coisas atacavam as pessoas. Sim, isto era horrível, uma coisa horrível, para uma mulher ter um filho fora do santo matrimônio. Agora, não foi somente naquele tempo, mas isso continua a ser uma coisa horrível. Claro que é, e sempre será. Agora, como aquela criança às vezes não tem a culpa, então o profeta mostra em outra mensagem sobre isso. O sangue de Jesus Cristo, mediante um verdadeiro arrependimento, lhe oferece condição. Mas cabe-nos pensar seriamente, cada um dos nossos jovens, rapazes e moças, para não colocar uma carga desse peso sobre alguém. Sobre alguém. E aí coloca aquela carga
sobre aquele filho, né? Essa marca. E todas as vezes que ele ouvir algo semelhante, é lógico que ele tem que ter muita graça para superar todas estas coisas. Todas essas coisas. Então, que Deus nos abençoe. Mais uma vez, nós vamos ficar de pé para lermos a escritura citada em Êxodo, capítulo. Nós vamos continuar falando alguma coisinha ainda sobre isso, mas sobre conversão, que às vezes leva a pessoa a tomar muitos prejuízos na vida, a perder muitos privilégios na vida, né? A falta da conversão. Êxodo capítulo 2, versículo 11 ao 22, diz assim: E aconteceu naqueles dias, que sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos, e atentou nas suas cargas, e viu que um varão egípcio feria um varão hebreu de seus irmãos. Então, Moisés saiu ali, era um grande homem no Egito, e se deparou com essa cena, e tentou amenizar isso. E ele pensou que estaria ajudando. Ele pensou que aquele irmão seria grato pelo que ele fez, mas não foi. E olhou a uma e a outra banda, e vendo que ninguém ali havia, feriu o egípcio e escondeu na areia. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 varões hebreus contendia. Veja, 2 irmãos brigando agora. Já não era mais o egípcio batendo no hebreu, mas agora é 2 hebreus brigando, um com o outro. Veja bem, tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 varões hebreus contendia, e disse ao injusto: Por que feres o teu próximo? O qual disse: Quem te tem posto a ti por maioral o juiz sobre nós? Pensa matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: Certamente, este negócio foi descoberto. Então o profeta disse que ele era um homem muito nervoso, aqui, né? E qualquer coisinha ele agia, não pensava 2 vezes, como diz. E ouvindo, pois, Faraó esse caso, procurou matar a Moisés. Mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó, e habitou na terra de Midian, e assentou-se junto a um poço. Quer dizer, todos os privilégios, tudo que tinha adquirido até ali, teve que deixar tudo, perder tudo, e sair, correndo, fugir. Às vezes por um momentinho só, né, de dar vazão àquela natureza, aquele negócio de eu não suporto isto, e eu não suporto aquilo, e dentro de minutos já joga para o ar, como diz, uma vida construída, né? Que eu tenho que falar. Não, eu não levo isso de volta para casa, eu tenho que falar isso, e assim por diante. E fugir. É lógico que nós sabemos que isso era o plano de Deus. Deus tinha um plano nisso tudo, mas às vezes conosco não é assim, né? Não é assim conosco. Com você e comigo. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encheram as pias para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores, olha bem, pastores, e lançaram-nas dali, expulsaram as meninas dali, em vez deles tirar a água, né, para o rebanho deles, eles quis fazer o rebanho deles beber da água que as moças tinham tirado. Correu com elas. E aí você aplica no espiritual.
correu com elas. Veja, e Moisés estava ali por perto, quando ele viu essa cena, disse: não pode passar de jeito não. Isso aí é injustiça. Vou consertar isso aí. Moisés, porém, levantou-se e defendeu. Veja, defendeu, correu com aqueles pastores e abeberou-lhes o rebanho. E vindo elas a Reuel, seu pai, ele disse: por que tornaste hoje tão depressa? E elas disseram: um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores e também nos tirou água em abundância e abeberou o rebanho. E disse às suas filhas: onde está? E por que deixaste o homem? Chamai-o para que coma pão. E Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés a sua filha Zípora, a qual teve um filho, e ele chamou o seu nome Gerson, porque disse: peregrino fui em terra estranha. Querido Pai Celestial, a Bíblia é uma história narrada de fatos acontecidos na vida de homens que eram tipos do Senhor, ó Deus, e outros tipos, mas cada um estava tipificando alguma coisa, Pai, na terra. E a Bíblia então registrou tudo isso, foi narrado, todo esse livro por 140 escritores, ou por 1000 e tantos anos, aqueles escritores escreveram esta Bíblia, uma quantidade, não recordo bem agora, mas eles escreveram isso, deixaram narrado para nós, como exemplo para nós, como disse Paulo na carta aos Coríntios, capítulo 10. Tudo ficou escrito para aviso nosso. Então, Pai, que o Senhor deixa-nos olhar para isso e nos identificar com estas pessoas na Bíblia Sagrada, sabendo que quase todos eles têm o seu antes e o depois. Porém, que o Senhor nos abençoe, ó Deus, nos dê a tua graça, saber que se estes homens eram desta forma, como Pedro, um homem extremamente nervoso, um homem extremamente agressivo, ó Deus, pôde se tornar uma pessoa tão amável como se tornou, ó Deus, isso é uma prova que nós também podemos mudar, ser transformados, ser mudados. Não precisamos continuar sendo aquela mesma pessoa, Senhor, ó Deus, sempre causando problema que não gostaríamos de causar. Nós estamos aqui para ser mudados, e estamos diante do grande oleiro nesta manhã, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Graças a Deus. Assentai-vos. É lógico que não tem como falar do céu. É lógico que às vezes nós falamos do céu, vamos lá em cima e falamos de coisas maravilhosas que existem lá no céu, mas depois nós temos que voltar aqui para baixo e ver o que pode nos prender aqui, nos amarrar e nos impedir de chegar lá. Nós somos humanos, estamos aqui na terra, estamos num campo de batalha, como nós sempre temos falado, e é lógico que o céu começa aqui. O céu começa aqui. Não podemos pensar num céu, apenas um céu lá em cima. Por Jesus diz: o reino de Deus está entre vocês. O reino de Deus. Então o céu começa aqui. E nós temos que tratar as coisas da terra, estar livre delas. Quer dizer, usufruir, ter como se não tivesse, como ensina Paulo. Ensina Paulo. Mas procurando, é lógico, juntar tesouro também lá em cima, para que possamos sempre estar desejando. Deus recolheu parte da família do Mombrana, que ele era precioso, que ele amava, e aquilo então fez dele ficar dividido, e ele dizia: lá em cima está praticamente tudo que eu amo, quase está lá em cima, né? Minha filha, minha esposa, meu pai,
Depois foi a sua mãe, e ele diz assim: eles estão lá em cima, e isso vai dando um desejo também de ir lá para cima. Mas o mundo quer nos prender aqui embaixo, né? Aqui embaixo, nessa terra, quer prender-nos aqui, e nós temos que lutar para não deixar ser preso pelas coisas da terra, nos embaraçar. Fizeram uma pergunta para o profeta na mensagem, pergunta e resposta sobre os selos. Irmão Branham, o senhor não acha já que o rapto está tão perto? O que o senhor falaria? A pessoa que ia construir, casar, ou construir alguma coisa, ou plantar, o senhor acha, em outras palavras, o senhor acha que compensa, visto que o rapto está tão perto? O rapto está tão perto. Veja que isso passou na mente do povo: parar de trabalhar, sair do emprego. Não, o que eu tenho dá para comer, isso aqui daqui a um ano já aconteceu rápido, e diminuir a plantação, não vai precisar mais. Houve uma época, sim, houve uma época. Mas depois o profeta disse: não, irmão, continue trabalhando. Continue trabalhando. Se você vai construir uma casa, construa o alicerce hoje. Construa o alicerce, porque se Jesus vier amanhã, o que vai fazer com esse dinheiro no banco? Vai levar para o céu? Não, então construa o alicerce hoje. Se ele vier amanhã, de todas as formas eu não vou precisar de dinheiro e nem de alicerce. Então fica tudo aí. Ele disse: se você está plantando batata, ele diz: você continue plantando batata. Irmão Branham, mas quem vai comer essas batatas? Ele diz: não te interessa saber quem vai comer. Se é o fulano ou o beltrano, continue plantando. Se Jesus vier amanhã e você não se vê alinhado na rama das batatas, então você vai embora com ele. Não vamos precisar mais de comer batata. Mas o conselho deles foi: continue plantando as batatas, porém não se embarace nas ramas da batata. Então, em Hebreus capítulo 12, ele manda deixar todo o embaraço. Hebreus 12, versículo 1, ele diz: nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo embaraço. E como há embaraço, e principalmente nesses dias, né? Para embaraçar as pessoas, embaraçar os crentes. Há tanto embaraço no nosso caminho, que somente Deus para nos guardar de tudo isto. Agora aqui em Êxodo capítulo 4, nós vamos encontrar Moisés retornando para o Egito com a comissão de Deus. Agora, lógico, aí eu volto naquilo. Foi sofrimento, porque mesmo essas pessoas, mesmo para cumprir um tipo, não foi fácil não. Eles tiveram que fazer coisas por permissão de Deus que não foi fácil para eles, mesmo para cumprir um tipo. Foi fácil. Então nós temos aqui no versículo 4, capítulo 4, versículo 26, melhor dizendo. Deixa eu ver se é isso aí. Então nós temos Moisés retornando para o Egito. Deixa eu ver se eu anotei certo isso aqui. É versículo 24 ao 26 de Êxodo capítulo 4. Então você vê que Moisés está retornando para o Egito. Deus falou com ele. E aconteceu no caminho
voltando lá da terra de Midian para o Egito, numa estalagem, vamos dizer, uma pensão ali, onde parou para dormir durante a jornada, numa estalagem que o Senhor encontrou e quis matá-lo. Encontrou Moisés e queria matar Moisés. Por quê? Porque Moisés não havia circuncidado o seu filho, Gerson. Lógico que a Bíblia não detalha minuciosamente, mas parece que dá a entender para a gente que ele não fez até por causa da mãe. Dá até entender isso, porque quando Deus quis matar Moisés, então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio do filho. Então dá a entender que Moisés quis fazer, quem sabe ela não quis, mas quando ela viu que Deus queria matar Moisés por causa dela, ela foi e fez. De uma forma obrigada. Eu não estou dizendo que é assim, estou dizendo que dá a entender, parece que é isso, né? Você não vai sair daqui e falar, não, eu ouvi uma mensagem para o pastor Romero, ele falou que foi assim. Não, não é isso. Mas veja a atitude dela. Não haveria necessidade de fazer aquilo. Se ela estava fazendo uma coisa que era a ordem de Deus, Deus tinha implantado isso com Abraão, era um sinal para o povo dele, que diferenciaria o povo dele dos demais povos, a circuncisão. Então, Zípora não deveria ter atuado daquela forma, porque ela circuncidou o prepúcio do filho e o lançou aos pés de Moisés, aos seus pés, e disse: certamente me és um esposo sanguinário. Aí é que o profeta diz: o casamento com pessoas de costumes diferentes, que não tem como tradição os mandamentos do Senhor, então gera isto, gera esses conflitos. Porque se realmente ela fosse uma moça que pertencesse ao povo de Israel, ela já conhecia os costumes. Ela teria prazer em obedecer o Senhor, nos mínimos detalhes. Mas não conhecendo isso, se revoltou. Se revoltou contra o mandamento do Senhor, contra as ordens estabelecidas pelo Senhor para o seu povo. Então aí fica essa alerta para a mocidade, novamente, volto lá, para a mocidade novamente, né? Veja, e desviou-se dele, então ela disse: esposo sanguinário. Teimosia, né? Uma vez só não bastava, tem que falar de novo. Esposo sanguinário, por causa da circuncisão. E ela não foi muito longe, né? Não foi muito longe. A Bíblia não detalha tudo, mas você vai ver que logo, não demorou muitos anos, né? Não é fácil, mas tudo é questão de nós analisarmos. Porque daí vem os problemas depois. Nós tivemos uma vez, me lembro, foi bem no início da mensagem, me lembro que esse caso aconteceu na região do pastor Francisco, com o pastor Albertino, de um irmão da mensagem, e ele saiu e casou com uma moça católica, família bem católica, todo respeito, mas aí quando nasceu o primeiro filho, aí ele queria trazer na igreja para apresentar como é de costume, de acordo com Marcos,
capítulo 10, versículo 13. Mas a esposa disse, não, nós vamos ter que levar na igreja para ser batizado. Lá na igreja católica, o padre tem que batizar essa criança. Ele disse, não, mas isso aí não tem validade, o batismo isso é para quem crê, essa criança não crê, tem que, vamos levar para apresentar, não, vamos levar para... E aí começou aquele puxa para lá, puxa para cá. Aí isso é de sabedoria. É que nem tem pessoa que briga com o defunto, por causa do defunto. É uma barbaridade, gente. Pessoa que briga por causa do defunto. O defunto está lá, ali, morreu a pessoa, aí os outros vão brigar, porque tem que fazer assim, tem que fazer assim. Não chega a um consenso e cria uma inimizade no dia de um velório por causa de um defunto. Eu me lembro disso lá na Argentina uma vez, estava com o pastor Raimundo Maia, e havia morrido uma irmã, me parece que ela era da Mensagem, se não estou enganado. E parte da família era da Assembleia, se não estou enganado, e a outra parte era católicos. Aí, aqueles que eram católicos queriam que o pastor Raimundo fizesse o velório. E os outros falaram, não, vai fazer o de cá. Algo mais ou menos assim. Eu sei que não chegaram a um consenso, aí a decisão foi essa. Não, se ele não pode fazer, nem ele, nem o outro. Então não vai fazer nada. Você veja, é assim as coisas. Então briga. O que custaria? Não, vamos. Então tudo bem, ó. Chama um, fala, ou chama o outro, fala, e pronto. Mas chega a um ponto de brigar. De brigar por causa daquilo. Aí chamaram o pastor, o irmão chamou o pastor, disse, pastor, a coisa está nesse pé, assim, o que é que eu faço? O pastor disse, não, irmão, não tem questão, deixa ela levar a criança, isso não vai adiantar nada para ela, quando ela chegar à idade, é ela que vai decidir, isso é apenas para satisfazer uma consciência. Ela acha que, nós sabemos que isso não tem validade nenhuma, mas, deixa levar. Aí ele chegou em casa, não, eu vou levar, não, pode levar. Eu não vou não, mas pode levar. Então aí ela pegou a criança e o pai dela, que era avô da criança, e foi para levar, para batizar a criança. Foi o avô, a filha e o neto. Quando chegou lá, para batizar, o padre perguntou assim, o que a senhora é da criança? Eu sou mãe. E o senhor, o que a senhora é? Eu sou avô. E o pai da criança? Não, o pai não veio porque é crente, disse, então eu não batizo essa criança. Acabou. Agora vai brigar. Vai brigar por causa disso, brigar por causa daquilo. Mas você vê que há muito disso no mundo hoje. Coisinha insignificante, tão fácil de ser resolvida, vira um pé de briga tão grande que, meu Deus por ter misericórdia. Você olha e tem hora que tem que ficar dando risada. Você sai e fica longe, só dá risada, não tem que fazer nada. Então, acho que é engraçado. As meninices. É que o irmão Brana viu aqueles dois irmãos brigando por causa do milênio. Veja, começou a falar sobre o milênio e discordaram um do outro por causa do milênio e foi para a briga mesmo. Mas que resultado traz isso, gente? E começou a brigar, e o irmão Brana parou o carro, mandou eles descer, vai brigar lá fora. E tinha lá um tanto de laranja lá, um encheu a mão de laranja daqui, outro encheu a mão de laranja de lá, e um irmão escondeu atrás de um poste, o outro atrás do outro, e laranja no outro. Pá. Por causa do milênio. O irmão Brana dá risada deles, coitadinho, né? Tadinho deles. Aí, quando terminaram, agora vamos embora. Aí entraram no carro, foram embora. Então tem coisa que não compensa, nós temos que ter bom senso, não. Agora, quem conhece mais, Deus cobra mais quem conhece. Você conhece, então vamos chegar ali não, eu conheço, então o outro não tem conhecimento. Então isso aí não vai implicar nada. O papai já morreu mesmo, a mamãe já morreu, não vai mudar nada o que vai fazer agora, gente, não muda nada para quem morreu. Quem morreu não muda nada. Então deixa.
Ah, mas ele quer fazer isso? Deixa fazer, aquilo não é para quem morreu. Quem morreu nem está nem aí. O que vão fazer? Já terminou a jornada dele, o que ele tinha que fazer já fez, já selou tudo, o livro já foi fechado. Tem negócio que vai fazer alguma coisa, vai mudar alguma coisa lá, não muda não. Então, deixa isso, né? Tudo é para a mente humana. Louvado seja Deus. Então Moisés era esse homem. Era esse homem, dessa natureza, desse jeito. Mas Deus o converteu. Aí você tem Números capítulo 12. Números capítulo 12. Que a Bíblia chega a dizer que Moisés era o homem mais manso da terra. Quer dizer, dá a entender para a gente também que a Bíblia faz essa ressalva, porque se ele não tivesse sofrido essa conversão, teria, quem sabe, iniciado um pé de briga ali mesmo. Quando Miriam e Arão falou da esposa de Moisés, Moisés tinha dado um pé de briga. O que você tem com a vida? Eu caso com quem eu quero. Eu não estou comendo a custa de vocês. Aí já começa, né? Aí já começa. O que você tem com ela? Se eu quis casar com ela, se ela é de cor, se ela é da Etiópia, se ela é disso, daquilo. Eu não devo nada para vocês, não. E falar, descarregar, desabafar sobre Arão e Miriam, e amaldiçoar-se. Se ele não fosse convertido, quem sabe estaria nisso, né? Mas a Bíblia diz para nós aqui: e falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cusita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cusita. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Moisés quer dar uma de bonzão aí, ó. Faz o que ele faz, pede opinião para ninguém, né? Aí, ó. E eu tenho a Bíblia aqui, ó. Né? Tem gente que fala bem assim: eu tenho Bíblia, tem mensagem para isso aí, ó. Vou lá mostrar para ele, vou mostrar a Bíblia para ele. Vou mostrar para ele aqui, ó, que ele está errado, porque ele casou com essa moça não é do nosso povo, e a Bíblia manda casar só com o jeito do nosso povo. Tinha a Bíblia. Tem escritura. Ah, tu tem escritura. Ah, eu tenho escritura porque tem mensagem, e pai. E falou. Mas ele acha que é só ele? Não falou também por nós? Eu sou profetisa, eu tenho dom de profetizar, eu tenho dom de ver visão, eu tenho sonho. Miriam podia dizer que ele era profetisa, profetizava. Arão, eu tenho ministério. Arão, eu tenho ministério. Eu tenho isso. E o Senhor o ouviu. E era o varão Moisés muito manso. Muito manso. Mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Mas aí é aquela questão, nós temos aprendido, né? Vai abusando da mansidão dos outros. Abusa. Mansidão da esposa, da mansidão do marido, mas ele é tão manso que aí a mulher faz dele um capacho. A mulher é tão mansa que o marido faz dela um capacho. Não tem boca para nada. Aí, pisa, faz o que quer, mas Deus está vendo. A igreja é tão mansa que o pastor faz dela o que quer. Pisa e tudo mais. O pastor é tão manso que a igreja, às vezes, faz dele o que ele quer. Mas se Deus está nisso, nesse homem, na vida desse homem, na vida dessa mulher, na vida dessa igreja, na vida desse pastor, Deus está vendo. E não vai ficar assim.
Porque não ficou. Deus viu que Moisés era muito manso, Moisés não ia reagir, e a coisa não podia prosseguir, a coisa não podia ir mais para frente, porque senão isso ia contaminar o arraial de Israel, essa conversação, esse falatório. E Deus não deixou a coisa prosseguir. Deus pôs um fim naquela conversação afiada ali mesmo. Mandou chamar Arão, Miriam, e disse para eles assim, ó. Logo o Senhor disse a Moisés e Arão e a Miriam: vocês três, saia da tenda. Vamos ali no canto, vamos no canto, tem uma conversa séria com vocês. Porque Deus, Ele chama fora mesmo. O irmão Branco condenou aquela mulher no bar, estava bebendo lá. Falou: Senhor, por que o Senhor não mata essa mulher? Por que o Senhor não acaba com ela? Deus falou: vem aqui fora. Conversa séria com você, rapaz. Você está meio, né? O irmão Branco diz: é dificilmente Deus abençoar um homem, ele permaneceu humilde. Difícil demais. Logo ele acha que ele pode dar ordem para Deus. Ele pode mandar em Deus, pode discordar com Deus, e não é assim. Vem vocês três aqui fora, sai da tenda da congregação. E saíram eles três. Então disse o Senhor, então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda, e depois chamou Arão e Miriam, e eles saíram ambos. E disse: ouvi agora as minhas palavras. A lei foi vocês que falou. Vocês falaram isso agora. Agora vocês vão ouvir eu falar. Eu gosto disso, né? Uma irmã diz: eu gosto disso. Ouvi as minhas palavras. Se entre vocês, entre vós, houver profeta, eu, Senhor, em visão, me manifestarei a ele, né? Daria a conhecer a ele. Mas não é assim com o meu servo Moisés. E Deus trouxe aquela palavra, e quando terminou a palavra, diz aqui para nós no versículo 9, ele diz assim: vocês não têm temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Vocês não têm temor de falar contra ele? Aí era hora de pegar a mensagem e mostrar para Deus, né? Não, mas eu tenho escritura aqui, Jeová, está aqui, ó. Eu tenho Bíblia, eu tenho mensagem, e tocar isso diante de Deus. Ó. Pegar todos esses pergaminhos e mostrar para Deus. Ele é soberano, irmão. Pois nós temos aprendido, o único que pode ir além do que está escrito é Deus. Eu não posso ir além do que está escrito. Você não deve ir além do que está escrito. Mas Deus pode ir além do que está escrito. Porque Ele é soberano. Ele pode falar para Moisés: não faça imagem de coisa alguma que você viu no céu, nem na terra, nem no mar, nem nada. Não faça. E depois vir lá e falar assim: construa 2 querubins. Coloca um na ponta do altar, outro no outro. Está lá. Constrói e põe lá. E agora? Alguém chegava lá e dizia: mas Moisés desviou. Você viu a igreja do Moisés? É, ele pregou ontem, ele falou isso para nós assim. Eu fui lá, rapaz, você viu que tem 2 querubins lá na igreja dele lá, ó. Imagem. Jesus falou para os discípulos: vocês não vão pelo caminho dos gentios e nem entrem a aldeia de samaritano. Falou isso para eles. Mas vão somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas de repente ele vai entrar na aldeia de samaritano e está lá conversando com uma mulher samaritana à beira de um poço. E os discípulos que tinham ido comprar pão, alimento na cidade, voltou e disse: preguei no fraga o mestre. Conversando com a mulher. E o momento que eles ficaram ali, meio de escondidinho, diz o profeta, escutando a conversa. Vamos ver o que ele está conversando com ela. Porque essa mulher aí, ó, essa mulher é de má fama. Você lembra? Não conheço não. Quem que é? Essa é a fulana de tal, irmão Pedro. Quem sabe um falou para o outro. Conversa, ser humano é assim, né? Aí, vamos escutar então. Aí escutaram, e pouquinho, daí Jesus falou para a mulher assim: vai lá e chama o seu marido.
E a mulher falou: eu não tenho marido, não. Pum! Deus, que coisa! A mulher nem marido não tem. E o nosso mestre conversando com ela, disse: olha, sozinha na beira de um poço. Aí Jesus disse: você falou a verdade. Você teve 5, você está com o 6º e não é seu. Quando Jesus falou isso, os discípulos: meu Deus, nós estávamos com a cabeça, nós estávamos pensando mal do nosso mestre. Viu o que ele falou para ela? Mas ele é soberano. Ele não tem que me obedecer, mas eu tenho que obedecer a ele. Ele é soberano. Ele faz o que ele quer. Agora nós, às vezes, então, você sabe que Pedro ele foi chamado lá fizeram lá uma comissão na igreja lá em Antioquia para tratar da questão de Pedro. Leia lá em Atos capítulo 11, por aí, você vai ver isso aí. A igreja reuniu, chamou Pedro, colocou Pedro numa cadeira lá, e você deve uma explicação para a igreja. Porque nós ficamos sabendo que você foi lá na casa de um incircunciso, de um gentil, entrou na casa dele, comeu com ele, você sabe que essas coisas não é lícito para nós fazer. E Pedro disse: ó, irmãos, eu fui lá, quem mandou foi ele. Se você quer brigar, em outras palavras, briga com ele. Briga com o Senhor Jesus Cristo. Porque eu fui lá, ele que mandou ir lá. Porque eu estava orando lá em Jope, tá? Estava orando lá, e lá Deus me deu uma visão assim, e quando eu acabei de sair da visão, chegou 3 varões, me chamando para ir até lá, e foi eu, não fui sozinho não, fui o irmão fulano de tal, o irmão fulano de tal, o irmão fulano de tal, e nós fomos todos nós lá. E lá nós pregamos a palavra, e o Espírito Santo desceu lá, e eles falaram em língua, e nós batizamos ela em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, graças a Deus, então, irmão, nós estávamos pensando coisa errada, porque, nós tínhamos recebido o Espírito Santo, então Deus deu o Espírito Santo ao gentil, como a nós também. Deus, então, não faz acepção de pessoa, Ele não faz mesmo. Glória a Deus. Então, tem que esperar a conclusão. Esperar a conclusão. Aí, então, Deus falou para eles. Então, o Senhor desceu nessa coluna de nuvem. Escuta agora a palavra, eu vou falar para vocês. Vocês não temem falar contra Moisés? E assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e se foi. E a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam estava leprosa como a neve, branca, cheia de lepra. Deus saiu e deixou lá. Resultado: leprosa. Ei, irmão, quando ficou leprosa ali, Miriam está leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés: ah, Senhor meu, agora é Senhor meu, né? Antes não era Senhor meu, antes era o Moisés. Podia falar dele, mas agora diz: ah, Senhor meu. Mudou a conversa, mudou o jeito de tratar, mudou a reverência, mudou tudo. Veja: ah, Senhor meu, ora, não ponha sobre nós esse pecado que fizemos, loucura. Reconheceram, fizeram uma loucura, né? Fazemos loucamente, melhor dizendo, com que havemos pecado. Ora, não seja ela como um morto que, saindo do ventre da sua mãe, tem de metade da sua carne já consumida. E clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te de que cures, que a cures. E disse o Senhor a Moisés: se o teu pai cuspisse em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolha. E assim, Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias. Isolamento, foi para uma sala de isolamento, né? Isolada do povo, 7 dias. E o povo não partiu até que recolhera Miriam. Quer dizer, foi problema para todos. Porque isso às vezes não se torna problema só para um,
mas para toda a congregação às vezes, né? Porque o povo ficou lá parado, ninguém pôde andar, ninguém pôde ir para frente, parado. E o profeta diz que essas coisas às vezes trazem grandes, sérias consequências. Porém, depois o povo partiu de Azarote e assentaram o arraial do deserto de Parã. Então, você veja bem, então Acã fez aquele pecado e 36 irmãos morreram pelo pecado de Acã, né? Não tinha nada com o assunto, mas morreram. Então, o meu tempo já se foi, já passei do horário. Apesar que eles estão fazendo um almoço aqui, depois você almoça mesmo, aquela costelinha assim, com desmontado, bem suculenta assim, né? Você vai ver depois. Você não vai se arrepender, não. Então, almoço aí mesmo. Eu creio que deve ter almoço para todos, toda a igreja, como é costume, primeiro domingo de cada mês. Mas eu vou encerrar com isso aqui, que eu tenho outros assuntos, mas não tem tempo. Mas eu tenho que encerrar pelo menos com isso aqui. Do 60 ao 66, da mensagem Deus Mal Entendido, é mais uma pergunta, parece que fiz essa pergunta por irmão Brana. Irmão Brana, em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 34 ao 35, as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar. O 35, por que é indecente que as mulheres falem na igreja? Agora, se uma mulher de cabelo curto fala em línguas na igreja, é o Espírito Santo que fala através dela ou um espírito falso? Aí o profeta responde. Agora esta é uma pergunta realmente difícil. Posso realmente responder, somente responder isso a melhor forma que sei, veio? Agora, eu não poderia julgar. Eu não fui enviado para julgar. Este é o William Marion Branham. Ele não foi enviado para julgar. Quem quer que seja. Eu creio que também eu não fui enviado para julgar. E nenhum de nós foi enviado para julgar quem quer que seja. Veja bem. Mas eu penso que muitas vezes, e eu tenho contra outra pergunta aqui embaixo, e algum lugar que se encaixa com esta. Mas se uma pessoa está falando em língua, e ela é ungida por Deus, ela pode estar fora de ordem. Aquilo pode ser verdade. E ela pode estar fazendo algo que não é correto, mas eu não gostaria de dizer que não é o Espírito Santo, porque eu não saberia, ela pode estar fora de ordem. Essa pessoa, né? Muitas vezes, as pessoas julgam mal um ao outro. E isto é uma coisa ruim para fazer. Você diz, ora, ela tem cabelo curto, ela está usando um vestido que é muito curto, isto e aquilo não é o Espírito Santo sobre ela. Mas isso quem está falando não é Deus, é a pessoa. Porque se nós lermos uma mensagem, os ungidos dos últimos dias, aí você vai ver. O profeta diz, tanto falso como verdadeiro tem a mesma unção. É o Espírito Santo. Jesus falou também que a chuva cai sobre maus e bons. A mesma chuva que dá vida para o trigo é a mesma chuva que dá vida para o joio. O que você vai fazer? Você vai falar que aquele joio não está vivendo da chuva? Da água que caiu sobre ele? Que aquele joio não está se usufruindo do sol? Tanto é que você tem Mateus 7, que aquelas pessoas que curavam os enfermos, expulsavam os demônios, profetizavam tudo em nome de Jesus, eram praticadores de iniquidade. Está lá em Mateus 7. Ele chegou e disse, eu não conheço vocês. Partai de mim, vós praticais de iniquidade. Era praticador de iniquidade, estava curando, fazendo milagres e tudo. Agora, aí nós vamos ter que admitir que o diabo cura, como aquele não falou para o irmão branco, o diabo curava. Se ele é um praticador de iniquidade, está fazendo isso, quem está curando através? Quem está curando através da oração dele?
de um iníquo? Quem está curando? Se Judas era um filho da perdição e exerceu o ministério de cura divina, quem estava curando através de Judas Iscariote? Ele estava entre os 70, que ele deu poder lá em Mateus 10. Vestir muito curto, isso e aquilo, aquilo. Não é o Espírito Santo. Não faça aquilo, diz o profeta. Não faça aquilo. Aquilo não é certo. Você não sabe o que há no coração daquela mulher. Você não sabe nada sobre isto. Não sabe nada que é. Isso que é a coisa difícil. Nós não conhecemos o coração. Ele diz assim: o coração é lugar terreno, só onde Deus pisa, só Deus vai. Nós enganamos. E como homem, você sabe que até Josué foi enganado como homem, não como profeta. Como profeta ele jamais seria enganado, mas como homem, porque ele não consultou o Senhor. Autoconfiança. Aí aqueles homens vieram lá com pão bolorento, sapato todo desgastado, vestido todo roto, e falou para Josué assim: o seu servo vem de muito longe. Quando nós saímos de casa, esse pãozinho estava saindo, tiramos do forno na hora. Olha o jeito que eles estão, todo duro e bolorento. Essa roupa nossa era nova quando nós saímos lá da nossa terra. Esse sapato aqui, calçamos novinho, compramos para sair nessa viagem. Está todo velho. E nós já viemos pedir misericórdia. Quando você chegar lá, não destrua nós. Sabe que vocês vão ganhar tudo isso aí? Aí elogia e faz tanta coisa. Então aí Josué comprometeu com eles: não, nós não vamos destruir vocês. Não vamos e tal. Não foi nem consultar a Deus. Eu vou orar a Deus, orar ao meu Senhor, ver o que eu posso fazer por vocês, né? Eu vou orar. Deus falaria com ele, mas ele fez um compromisso com eles e tal, e pronto. E quando continuou a batalha dele, logo ali, passaram 2, 3 cidades, já estava aquele povo. Na outra semana ele chegou lá, mas não pôde destruir eles, porque ele deu a palavra. Eles mentiram, mas ele deu a palavra que não destruiria. E não pôde destruir. Você não sabe de nada sobre isto. Você sabe que o Espírito Santo faria com que ela se conduzisse um pouquinho melhor. Agora, aquilo pode ser a verdade, mas vou lhe dizer, com você e eu, deixa Deus ser o juiz daquilo. Você e eu, diz o profeta. Vamos deixar Deus ser o juiz daquilo. Aleluia. Vamos, você e eu, apenas orar para aquela pessoa, para que Deus lhes mostre a luz. Aqui há algum tempo atrás, eu encontrei com um homem ali do lado, e eu tinha uma pianista aqui, que usava uma pequena saia curta, e não estava exatamente, eu penso, exatamente certo. E a moça tinha os cabelos curtos, e ela era apenas uma bebê neste caminho. E ela estava tocando piano. E um homem me encontrou ali fora e quase me rasgou aos pedaços. E ele disse: é você um pregador pentecostal e deixa aquela mulher se assentar ali em cima com aquele cabelo curto e assim por diante? Bem, eu disse: eu penso que a mulher tem um bom espírito nela. E eu com certeza não concordo com aquilo. Você sabe. Seria saia partida aqui em cima e 2 partes, uma delas aqui embaixo e outra aqui em cima, essas coisas, toda torta assim. Essa roupa aqui, uma ponta lá embaixo, a outra aqui em cima, fica tudo roupa moderna aí, né? Vocês já viram isso, né? Uma ponta vem aqui em cima, quase aqui em cima, nos quadril, a outra vai lá embaixo, toda torta, desajeitada. Vocês acham tão bonito? Não sei que gosto, né? Esse não é o gosto de Jesus, não. E outra partida e assim por diante. Eu não concordo com isso. Você sabe. E assim, uma delas aqui em cima, outra aqui embaixo. É como uma camisa que elas usam. Então, é bastante fina e mostra aquelas roupas de baixo e que elas usam e ali ao redor. E eu não creio que aquilo deve ser feito.
E eu não gosto daquilo. Eu realmente não gosto. Eu não posso dizer a ela, pode estar tão cheia do Espírito como qualquer um. Eu não sei. Deus conhece aquilo. Porém, eu não condenaria aquela mulher e diria que ela estava indo para o inferno pela aparência. Aí você vê, voltando lá no bar, Mombrana julgou a mulher pela aparência. Aí Deus falou: você já foi lá pregar para ela? Já foi lá falar com ela? Não, eu não fui falar com ela. Pois é, como você está julgando? Você sabe se ela é uma semente ali? Você já jogou água lá para ver se ela vai brotar ou não? Não, senhor, não fiz não, mas eu vou fazer. Vou fazer. E saiu dali, foi lá e fez. E a mulher foi na igreja naquela noite e foi salva. Consertou a vida. Esta é a mesma pessoa que tinha na sua igreja uma senhora que usava cabelo longo, vestido comprido e tinha um temperamento suficiente para brigar com uma serra circular. Não tinha nenhum pinguinho de conversão. Temperamento terrível. Diz o profeta, dá para brigar com a serra circular. Quem conhece uma serra circular, trabalhou em serraria e outros meios, você sabe o que é uma serra circular. Meu Deus. Né? Os dentes se tornam um só, tanto que ela corre, né? E bate. Ela era tão vil quanto podia ser. Agora, cabelos longos, saias compridas, não te leva para o céu. Não, Senhor. É o Espírito que está em você que te leva ao céu. Mas se você, como um cristão, aí ele entra, então, por que você faz isto? É um resultado de uma pessoa consciente, tenha consciência da sua salvação. Tomou consciência. Que às vezes a pessoa pode ser salva e não ter consciência da sua salvação. Ela não tem consciência. Então ela faz coisa. Mas quando a pessoa toma consciência de que ela é salva por Jesus Cristo e que a sua salvação custou a vida dela na cruz, ela vai lutar dali por diante para fazer a vontade do Senhor, cumprir com seus requisitos e seus mandamentos. Até ali. Então que Deus nos abençoe. No nome de Jesus Cristo, vamos ficar de pé, vamos nos despedir. Eu segurei vocês, não é costume, nosso horário é 10 horas. 15 para as 10, hoje nós somos um pouquinho mais, né? Pai amado, nós agradecemos, Senhor, por Tua bondade, Tua misericórdia. Agora, Senhor, ao sair daqui, nós vamos logo tomar nossa refeição também ali. As irmãs estão preparando e pedimos que o Senhor abençoe e consagra. E à noite estamos aqui às 18 horas para o culto de comunhão, Senhor. Quero que o Senhor venha estar conosco, venha cear conosco. Aleluia, venha abençoar as vidas dos nossos irmãos e irmãs. Venha dar saúde para o corpo enfermo, venha dar paz, venha dar consolo a cada um. No nome de Jesus Cristo, temos irmãos que vão viajar, precisam viajar, para estar ali nos seus trabalhos na terça-feira. Então que o Senhor acompanhe eles também, Pai. Irmão Sebastião, sua família, irmão Milton, sua família. Nós encomendamos todos ao Senhor, certo que o Senhor levará de volta como trouxe, ó Deus, na paz e na graça do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe, abençoe uns aos outros, saia na hora da igreja, né? E aí você que quiser almoçar aqui conosco, não tenha constrangimento não, só aguarde aí, daqui a pouquinho eles liberam lá e vamos almoçar. Enquanto isso, se quiser chegar ali, deve ter um cafezinho também ali no fundo, né? Amém. Pela internet, se alguém nos acompanhou, Deus abençoe. O batismo da irmã deve ser às 5:30 da tarde, né? Uma Jaine. 5:30. Então você já acompanhará aqui dentro da igreja, tá? Sentado aqui, vai acompanhar o batismo ali no fundo, se Deus quiser.
dessa fonte que é Jesus. Esta fonte jorra todo instante sem parar. Precisamos dessa fonte, pois sem ela vamos perecer. Venha saciar a sua sede, venha beber água desta fonte que é Jesus. Esta fonte jorra a todo instante sem parar. Precisamos dessa fonte, pois sem ela vamos perecer.